A ideia desse seminário, então, de maneira geral, é tentar perceber como o que a gente considera por patológico, o que se fala que é patológico, se a gente não pode, no campo das doenças mentais, se a gente não pode começar a compreender esses fenômenos como singularidades, como desvios não necessariamente ruins, conforme a medicina, a psicologia, a psiquiatria atribui. Né? Se a gente pegar um exemplo de uma criança numa sala de aula que se agita, se essa criança de fato pode ser chamada como portadora de algum transtorno de déficit de atenção, algum transtorno positivo, desafiador, etc. Ou se a gente tem que começar a repensar nas nossas modalidades teóricas, nos critérios que qualificam com que alguma coisa, a partir de um momento, seja patológica e em determinado momento deixe de ser. Se trata, de fato, do indivíduo que está sofrendo ou se é o próprio meio, o entorno dele que está passando por algum processo. É mais ou menos esse o tema geral do seminário. Não é sobre criança, não é sobre escola, mas é sobre conceitos e critérios filosóficos que fazem com que a gente sustente uma ideia da vida, do desvio na vida, como algo problemático, como algo que apresenta algum problema. O título da fala de hoje é a precariedade da vida, que é um conceito que o Canguilhem trabalha em várias obras, em vários momentos da obra dele, de formas diferentes, e que, enfim, eu vou lendo aqui, a gente vai entender melhor por que ele está aqui hoje. Bom, a partir dos últimos seminários, da semana passada, há 20 dias atrás, e dos seminários do semestre retrasado, a gente tem sentido dificuldade em estabelecer um olhar compreensivo para as formas patológicas. E a gente tem usado, às vezes, aquela expressão de como é que a gente pode acolher essa manifestação desviante. Reconhecendo que essa palavra acolher não é muito boa, porque parece que eu tenho que abraçar necessariamente a forma desviante que se apresenta. Né? O sintoma, o patológico, a psicose, o autismo. Mas não é disso que se trata. Se trata de tentar olhar para essa manifestação, não com esse nome que a gente tem dado, como doentio. Então a gente tem tido dificuldades para estabelecer uma palavra para esses fenômenos patológicos, chamados de patológicos. Um olhar que consiga ver nessas coisas outra, que não doença. Que consiga ver nesses corpos distintos produções de novas formas de existência. Temos ouvido apontamentos críticos sobre essa nossa proposta, no sentido de que às vezes ela parece tomar forma fantástica, idealizada, como a personagem Poliana. Vocês já leram um livro ou viram esse filme de Sessão da Tarde, personagem Poliana. É um romance de Eleanor Porter que extrai sempre o lado bom das coisas, que aposta nas pessoas independente da forma como essas pessoas se relacionam com ela. Estamos começando a notar a necessidade de melhor estabelecer o que estaríamos apercebendo como insurgente dentro do patológico. É possível que a insurgência nas manifestações consideradas patológicas não seja uma insurgência, então, contra a psiquiatria, contra a nosografia, que é esse agrupamento de sinais e sintomas, contra um modo de trabalho da psiquiatria, da psicologia, das ciências da saúde e da educação. É preciso considerar que talvez nem tudo que aparece no comportamento desviante seja não patológico. Talvez existam, a gente possa chamar alguns elementos desses comportamentos desviantes como patológicos. Mesmo porque, conforme temos conversado aqui nos últimos encontros, há pessoas que se autodeclaram como pessoas que estão atravessando transtornos. No caso da psicose, a Fabiane, que não veio hoje, sempre relata casos de pessoas se percebendo dentro de quadros psicóticos. No caso das depressões, das anorexias, essas pessoas que não veem nada de insurgente em seus corpos, em seus espíritos, que ali se manifesta, mas sim são invadidas por um considerável sofrimento e anseio de sair desses estados. Então, às vezes pode parecer agressivo que a gente está falando assim, o doentio é algo insurgente. Há um patológico, no entanto aqui a gente procura reconhecer que o patológico sempre pode ser chamado de patológico quando este nome, doentio, de doença, é lançado, é dito pelo próprio doente, enquanto um saber que só ele pode estabelecer sobre si mesmo.
No entanto, nos parece que os recursos da psicologia, da medicina, de nossa concepção de ser humano, vindos da filosofia, por exemplo, enfim, da própria psicologia, dão pouco espaço, não permitem ou dão pouco espaço para que vejamos o desvio como um ensaio, uma tentativa, uma possibilidade de inserção de elementos novos à história da espécie humana. É como se tivéssemos sido formados pela psicologia, psicanálise, medicina, pedagogia e preparados para reconhecer especialmente como as coisas devem ser a partir da observação da defasagem entre o modo como o ser se apresenta e o modo como julgamos ser a natureza desse ser, uma natureza ideal. E isso me parece que falta um pouco nos nossos campos conceituais. Eu vou dar um exemplo com, agora, o Setembro Amarelo, que a gente tem tematizado o suicídio. Os corpos doentes, tristes, sem ímpeto para a vida, apáticos, são lidos muitas vezes em suas defasagens com um tipo ideal de sociabilidade. Disso, assim, uma antecipação para vocês. Não estou querendo ver poesia leve e palatável naquele corpo que se deprime. Mas sim em como, não o doente e o corpo, se manifesta e fala sobre si mesmo, mas sim em como as interpretações das especialidades sobre tal corpo deprimido tendem a entendê-lo fora do que o meio o entorna. Fora do meio que o entorna. Então eu falaria assim, poderia perguntar, o que lamenta um corpo doente, no caso de um corpo deprimido? O que lamenta ele lamenta a falta de serotonina na fenda sináptica. Ele lamenta aquele corpo está ali por causa de um conjunto de fatores que levaram a ele, algo que vem de fora, a família, o trabalho, traumas, o que pode desencadear esse comportamento. Mas a gente nunca faz a seguinte pergunta com relação a esse corpo deprimido. Será que podemos entender que esse corpo em depressão, que essa pessoa, esses sintomas, de algum modo, fazem afronta a uma expectativa que a cultura tem sobre ele? Essa ideia de que há uma expectativa de que o corpo tem que se comportar de alguma forma. Invoca o texto Novas Reflexões referentes ao normal e patológico, escrito depois de 20 anos da publicação da tese de Canguilhem. Então, o normal e patológico é um texto que a gente sempre está recorrendo aqui, do Canguilhem. E aí ele vai... tem um capítulo chamado Um Novo Conceito em Patologia, o Erro. Acho que é a citação número 1. Então, vou ler agora a citação número 1 desse texto. Ele vai dizer o seguinte: definir a anormalidade a partir da inadaptação social é aceitar mais ou menos a ideia de que o indivíduo deve aderir à maneira de ser de determinada sociedade e, portanto, adaptar-se a ela como a uma realidade que seria, ao mesmo tempo, um bem. Se as sociedades são conjuntos mal unificados de meios, podemos negar-lhes o direito de definir a normalidade pela atitude de subordinação que elas valorizam com o nome de adaptação. Nesses termos, então, não vou ler a citação inteira, o meio que entorna o indivíduo acaba sendo considerado pela medicina, pela psicologia e pela sociologia, mais adiante o Canguilhem vai falar, então a citação número 2, como um fato físico e não como um fato biológico. O meio que o Canguilhem está falando é o que entorna o indivíduo, como um fato constituído e não como um fato a ser constituído. Ao passo que, se considerarmos a relação organismo-meio como consequência de uma atividade verdadeiramente biológica, como a procura de uma situação na qual o ser vivo, em vez de sofrer influências, recolhe as influências e as qualidades que correspondem às suas exigências, então os meios nos quais os seres vivos estão colocados estão delimitados por eles, centrados neles. Nesse sentido, o organismo não está jogando em um meio ao qual ele tem de se dobrar, mas, ao contrário, ele estrutura seu meio ao mesmo tempo que desenvolve suas capacidades de organismo. Então, o que ele está tentando demonstrar aqui é uma leitura bem darwinista que ele faz de uma espécie de relação que os indivíduos estabelecem sempre com o que está entornando,
eles, no caso da seleção natural, quando ele vai falar de seleção natural, quando ele vai pegar os bichos, os animais em estado selvagem, mostrando que a forma como eles se comportam, o sucesso deles para viver em estado de natureza, depende não só dos ambientes, dos fatores internos deles, de como o corpo desses animais se apresentam, mas sim da relação que ele vai estabelecendo com o ambiente e das contingências do ambiente, aquilo que o ambiente vai fazendo de pressão para esse indivíduo, e a forma como esse corpo vai se relacionando, ele vai também podendo se adequar, se adaptar a esse meio. Nos parece, a partir disso, que é preciso revisitar os modelos de existência que consideram o indivíduo como um ser isolado, que porta uma essência cristalizada, submetido a um meio que é ao mesmo tempo que é o mesmo para todos os indivíduos. Olhar a doença como uma afronta à nossa expectativa de natureza humana é nesse lugar que a gente mapeia a insurgência no patológico. A insurgência no comportamento desviante é uma espécie de afronta a uma expectativa que se tem sobre um ideário de sujeito sustentado pela cultura. Então, a doença como uma sublevação a essa expectativa que se constrói sobre o sujeito. Disso nos parece interessante relatar que um dos títulos inicialmente previstos para a edição desse segundo semestre desses seminários foi Expressões patológicas, movimentos insurgentes. Por vermos na palavra movimento que, quando colocada no plural, movimentos, parece relativizar um entendimento de que toda manifestação patológica é insurgente. E não é bom, o corpo doente se autodeclara, se sente doente, e não pode ser negado por isso. Isso tem relação com o que vimos no primeiro encontro. A partir de uma mudança em seu corpo ou em sua mente, é que o doente procura o médico. Mas é o doente quem diz primeiro. É o indivíduo que confere valor às coisas que sente. Nas palavras de Canguilhem, vocês devem ter aí, o número 3, a vida só se eleva à consciência de si mesma pela inadaptação e pelo fracasso e pela dor. Só quando a gente tem dor de cabeça que a gente lembra que a gente tem cabeça. Uma ideia assim. É só a partir do que não funciona que mobiliza o ser a tomar consciência de si mesmo. Isso é um pressuposto que orienta bastante os escritos do Canguilhem normal e patológico. Então, assim, a gente tem a perspectiva da doença, sempre o Canguilhem procura sustentar que ela se fortalece a partir de um movimento que o doente, que a pessoa doente faz em direção é o doente o primeiro, quem tem prioridade de dizer sobre se ele está com um estado patológico ou não. No entanto, Canguilhem e Foucault eles vão mostrar mais detalhadamente como se inverte na relação clínica o poder sobre si que o doente tinha para o poder que o médico começa a ter sobre ele. As aferições das especialidades sobre a saúde se engendram a partir, então, da doença. Quando vai situar a história da clínica e seu nascimento, Foucault indica como a subjetividade, que é a sensação da dor, do desconforto, daquilo que não vai bem e que leva o doente ao médico, é deslocada pelo médico para que se possa materializar a doença. Então, essa sensação subjetiva, esse valor que o doente tem sobre o seu próprio corpo, quando ele começa a levar isso para o médico, e o médico começa a estabelecer um saber sobre isso, estabelecer uma organização teórica para esse tipo de relato do paciente, se inverte uma ordem de poder. Então, é o médico que começa, a partir de uma coleta de vários pacientes doentes, a fazer uma espécie de positivação, de reducionismo, de positivar, fazer uma espécie de reducionismo, né? de entender isso como leis específicas, essa sensação subjetiva do doente. Então, o que o médico vai fazer é um movimento de, gradativamente, a experiência clínica do médico vai contestar a subjetividade do doente, mas, ao mesmo tempo, vai objetificar ela, para que se possa positivar, reduzir a subjetividade às estruturas de funcionamento bem definidas. E aí você começa a ter modelos
jeitos de pensar o sujeito, os processos psíquicos, né? Então, emoções, vontade, ímpeto, inconsciente, daí vai dependendo de cada linha teórica, vai tentando dar uma positividade para aquilo que é uma experiência subjetiva, especialmente as linhas teóricas da psicologia. O saber que o doente tem sobre si, então, é objetificado pela medicina ao suplantar a subjetividade do paciente e objetivar as sensações psíquicas subjetivas, criando, então, uma norma sobre como deve ser o corpo são e como deve ser o corpo doente. Tal norma, segundo Canguilhem, é criada pela fisiologia, que é uma ciência que começa a se estruturar no século XIX, pelo estudo das constantes do corpo, gerando consequências importantes no modo como estabelecemos a terapêutica. O Canguilhem vai mostrar que a fisiologia ela é o estudo das constantes funcionais do corpo. Então, quando se começou a desenvolver métodos de coleta de sangue, de medição de pressão arterial, trocas gasosas, frequência cardíaca, todos os tipos de aferição que a medicina foi desenvolvendo no século XIX, aconteceu meio que paralelamente com o desenvolvimento dos métodos estatísticos e com a ideia de normalidade. Normalidade, então, naquele sentido da curva do normal. Tem alguém aqui da engenharia? Matemática? Estatística? Não? Então tá, eu vou desenhar uma curva do normal. Que é aquela curva assim, que é um sino. Sabe? Isso. Aí aqui, sei lá, você tem quantidade de pessoas e aqui algum padrão. A gente pode pensar, sei lá, frequência cardíaca em estado de repouso. Então aqui a gente tem frequência cardíaca. Já ouviram disso? Conhecem? Não é. Eu vejo várias cabeças fazendo assim, mas, enfim. E aí você pega a frequência cardíaca e observa que uma quantidade maior de pessoas tem a frequência cardíaca. Qual que é a frequência cardíaca normal da vida? Alguém tem ideia disso? 75. Então, assim, muitas pessoas têm essa frequência cardíaca depois de ficar sentado numa cadeira. Então, algumas pessoas, conforme menos pessoas, têm a frequência cardíaca mais distante de 75, enfim. E aí você começa a estabelecer um padrão de normalidade para a vida. Porque a fisiologia, então, começava a fazer isso não só com a frequência cardíaca, mas também com a pressão arterial, com, enfim, o que mais que tem medidas? A quantidade de açúcar no sangue. Vários tipos a química também se desenvolveram, assim, estava se desenvolvendo bem, então se começava a perceber que o organismo tinha uma certa constância. Assim, a perceber que o organismo tinha uma certa constância é como se transmite para nós. Mas ele não tem constância alguma, porque cada organismo tem a sua frequência cardíaca. A curva normal, ela ajuda a entender uma espécie de... É uma média, existe uma média, é um dado irrefutável, uma boa parte de pessoas faz isso. Mas sair dessa média, no caso, não necessariamente significa patologizar, necessariamente significa patológico. Aí o Canguilhem tem uma citação dele que eu coloquei aqui com relação à relação que os médicos estabelecem com essa ideia de normal. Alguém poderia ler a número 5? Compreende-se perfeitamente que os médicos se desinteressem de um conceito que lhes parece excessivamente vulgar ou excessivamente metafísico, o conceito de normal. O que lhes interessa é diagnosticar e curar. Teoricamente, curar é fazer voltar à norma uma função ou um organismo que delas tinha afastado. Beleza, então, assim, o corpo doente procura o médico porque ele percebe um valor diferente em sua existência. Estava tudo bem, e aí de repente eu percebo que tem alguma coisa que não dá certo. Então vamos pensar, tipo a dor de cabeça.
aí eu vou lá e procuro o médico. Eu estou atribuindo um valor de patológico a mim. Esse tipo de coisa vai engendrar a medicina, a forma como a medicina vai se constituir enquanto campo de saber. Por quê? Porque a medicina começa a fazer isso daqui com relação a várias constantes. Pensem no exame de sangue. O exame de sangue é isso daqui, assim, por excelência. E aí, não é mais você que vai dizer sobre o que é patológico ou não, mas vai ser, então, esse saber construído a partir desse conjunto de critérios estatísticos. E a ideia do médico, então, é fazer você restituir esse estado. Só que não é mais esse estado de antes da dor de cabeça. Na verdade, o médico tenta restituir um estado de um indivíduo padrão, ideal, entendido como o mais normal possível, que possa respeitar as constantes da população, e não as suas constantes. O médico geralmente tira a norma do seu conhecimento da fisiologia, dita ciência do homem normal, de sua experiência vivida das funções orgânicas e da representação comum da norma em um meio social em um dado momento. A fisiologia moderna se apresenta como uma antologia canônica de constantes funcionais em relação com funções de regulação hormonais nervosas. Essas constantes são classificadas como normais enquanto designam características médias e mais frequentes de casos praticamente observadas, mas são também classificadas como normais porque entram como ideal nessa atividade normativa que é a terapêutica. As constantes fisiológicas são, portanto, normais no sentido estatístico, que é um sentido descritivo, e no sentido terapêutico, que é um sentido normativo. Isso é super importante no Canguilhão. Fisiológicas. Porque o Canguilhão vai estabelecer dois campos. A gente fala normal e patológico, a gente fala patológico. E a oposição do patológico na medicina não é normal, mas é fisiológico. O fisiológico é isso daqui, constantes funcionais. Constantes funcionais é, enfim, tudo que está dentro de uma norma. Norma é isso daqui. Aí o Canguilhem vai falar que tem dois tipos de... tem dois sentidos. Um, então, é o sentido estatístico, que é factual, que é evidente, e o outro é o sentido normativo. O que é o sentido normativo? O sentido normativo é uma imposição de norma colocada pelo médico ao doente. Então a norma começa a ser imposta a partir disso daqui. Normativo é uma palavra super importante. Não sei se está dando para entender, está muito confuso? Tá uma viagem? Qualquer coisa vocês me interrompam. Então, a partir da análise fisiológica, somada, então, a análise fisiológica das constantes, somada ao doente que recorre ao médico, uma terapêutica que se estabelece, então, a partir de um valor ideal dado pela fisiologia. Lembramos que o título do seminário de hoje não é de valor ideal dado pela, mas eu vou escrever aqui, ó, a precariedade da vida. No entanto, parece que as construções sobre o que é um sujeito, as ideias de restabelecimento de um sujeito dadas pelas terapêuticas médicas psicológicas, não consideram que a vida é precária, mas que a vida é uma constante funcional, ideal, arquetípica. Arquetípica não naquele conceito da psicanálise junguiana, arquetípica enquanto um modelo primevo, ideal, enfim, irrefutável, etc. Assim, o normal se estabelece a partir da constatação de uma natureza média, que opera de modo conforme a seu desígnio. Mas como lembra Canguilhem, a ideia de saúde veio então não a partir da doença, mas a partir de um doente, de uma pessoa que se sente adoecida e que procura um médico. E aí eu trouxe para vocês os últimos parágrafos do normal e do patológico, que eu não vou ler inteira a citação porque ela é muito grande,
Mas eu gostaria que alguém lesse a citação número 6 a partir do itálico, portanto. Portanto, existe medicina em primeiro lugar porque os homens se sentem doentes. É apenas em segundo lugar que os homens, pelo fato de existir uma medicina, sabem em que consiste sua doença. Continua. Pode. Não é, portanto, um método objetivo que qualifica como patológico um determinado fenômeno biológico. É sempre em relação com o indivíduo doente, por intermédio da clínica, que justifica a qualificação de patológico. É claro que a patologia pode ser metódica, crítica, armada de meios experimentais. Essa patologia pode ser considerada objetiva em relação ao médico que a pratica. Mas a intenção do patologista não faz com que seu objeto seja uma matéria desprovida de subjetividade. Pode-se praticar objetivamente, isso é, imparcialmente, uma pesquisa cujo objeto não pode ser concebido e construído sem referência a uma qualificação positiva e negativa, cujo objeto, portanto, não é tanto um fato, mas sobretudo um valor. Tem um monte de conceitos, um monte de coisas atravessadas aí, que, enfim, daria para ficar muito tempo debatendo. Eu vou selecionar algumas porque tem viés de seleção aqui, vieses de pesquisa, vieses ideológicos, enfim. Então, o que ele está, primeiro aqui nessa parte em itálico, ele está repetindo um pouco o que eu tenho falado aqui, falado até agora. E aí ele vai falar assim, que, enfim, a gente pode dizer que a patologia, então, esse estudo da doença, dos desvios das constantes funcionais, ele pode ser metódico, esquemático, rígido, estabelecido a partir de verdades e de meios experimentais. Mas quando você faz isso de um corpo, quando você começa a olhar para isso, isso não faz com que você tire a subjetividade daquele corpo que sente nele essas constantes funcionais. E isso é uma experiência absurdamente particular. E a tese do Canguilhem no final do Normal e Patológico é sustentar que você pode, que é essa última frase dele, praticar objetivamente, isso é, imparcialmente, uma pesquisa cujo objeto não pode ser concebido e construído sem referência a uma qualificação positiva e negativa, cujo objeto, portanto, não é tanto um fato, mas, sobretudo, um valor. O objeto não é mais, a pessoa doente, algo redutível a leis, a princípios, a ideias científicas, mas você considerar o objeto como os valores que o doente estabelece sobre si mesmo. Você tentar estabelecer uma medicina, uma pesquisa, uma terapêutica, o que for, a partir desses valores e não a partir dessas constantes funcionais. E por valores, então, o Canguilhem está restituindo, de alguma forma, está devolvendo ao doente o poder que ele tem sobre dizer o que é patológico e o que não é. Tá tranquilo? Desse modo, podemos dizer que a medicina, a clínica médica, se constituiu, então, a partir de uma pessoa que avaliou sobre si mesma e disse: há algo negativo, há a perda de algo, há a necessidade de voltar a uma determinada sensação que agora eu não tenho mais. O princípio da clínica é uma construção de valores, então, que o doente faz sobre si mesmo. É uma pessoa que faz a aferição de si. Esse lugar de poder que o indivíduo tem na avaliação de si mesmo é de potência tamanha que, talvez pela sua própria potência, foi gradativamente sendo asfixiado pelas ciências, pelos métodos objetivos da medicina, da psicologia e da estatística. Conforme a medicina for ganhando força e poder no estudo da vida, a partir de uma observação meticulosa, então, de sinais e sintomas relatados por pessoas que se sentiam adoecidas, isso somado no contexto à apropriação de saberes que vinham de outras áreas, então, da química, da física e da biologia do século XIX, Lavoisier, vocês devem lembrar disso na escola, né? Ureia, lembra daquele experimento que se produziu a partir da ureia ou alguma coisa que fez gerar ureia em laboratório? Trocas gasosas, quando você tinha várias áreas que estavam reduzindo o corpo, o físico,
a princípios orgânicos e biológicos, naturais. E conforme a medicina foi se apropriando desses saberes que vinham de outras áreas, houve então uma inversão nessa ordem de poder sobre o corpo, ou sobre dizer o que é doente e o que não é. A clínica médica, apesar de ter sido construída a partir do patológico, do mórbido, do discurso do doente que relata um mal-estar com algo relativo ao seu corpo, foi negativando o saber do doente que diz sobre si, para ela mesma incorporar a si um saber sobre o doente. Se a gente pensar, eu lembrei agora da psiquiatria que tinha um jargão que se falava e que se repete muito, assim, talvez a gente não ouça mais, que é com relação ao discurso do louco, que era não contrariar, assim, melhor não contrariar. O que é isso? É que o discurso do louco ele é completamente invalidado. Tipo, não vai contrariar, porque, enfim, aí não tem nada. Então, tem uma inversão de valores. O doente que sabe sobre seu corpo para o médico que sabe sobre o corpo do doente. Eu estou falando sobre médico, porque eu estou usando o normal patológico, que é um trabalho sobre medicina, mas a gente pode aplicar isso a qualquer ciência da saúde. Então, em determinado momento, começam a aparecer estudos chancelados pela medicina que dizem o que é um corpo saudável, o que é um bom nível de colesterol, de açúcares, triglicerídeos, quantas horas de atividades físicas diárias e quais são os movimentos são necessários fazer, que produtos devem ser incorporados na alimentação, o que deve ser evitado. As mesmas técnicas podemos ver na psicologia, no coach, na propagação de técnicas para saúde psíquica. Um médico, psicólogo, psiquiatra, então, vira um guru ou uma guru que tem um saber sobre o que deve ser o melhor para o doente. Doente, então, que deve se calar e se curvar à palavra dos especialistas da saúde ou se curvar a essa curva. Nos parece, assim, que é preciso verificar como o olhar lançado por nossas disciplinas patologiza e se estabelece a revelia do corpo do doente. Precisamos notar como uma concepção, que isso vem a partir de uma concepção de natureza específica, que está subjacente aos nossos argumentos sobre as doenças, que representa também um assombro para o nosso trabalho. Me parece que a gente precisa pulverizar outras formas de entendimento sobre o que seria um sujeito que se chama de patológico.